Galera, a gente está com o nosso projeto criado, com o script no qual nós vamos trabalhar com os dados também criados, e nós temos os dados para fazer a leitura. Então a gente está com todo o nosso setup pronto para iniciar o nosso trabalho de análise de dados, tá? Mas antes de fazer propriamente a leitura desses dados para dentro do R, eu quero dar uma explorada com vocês nos arquivos que nós temos ali na pasta. Então eu vou voltar aqui na nossa pasta e observem que eu tenho três tipos de arquivos aqui. Eles têm o mesmo nome, tá? Viagens underline trabalho. Porém, eles são de formatos diferentes quando você observa aqui na coluna tipo. Eu tenho um arquivo em formato Excel, eu tenho um arquivo em documento de texto, que ele tem a extensão .txt, é quando a gente tem um arquivo em bloco de notas, certo? E eu tenho um arquivo aqui, viagens underline trabalho, esse de cima, que ele é um arquivo de valores separados por vírgula do Microsoft Excel, né? Ele parece um arquivo Excel, mas ele só é salvo no Excel, tá? Mas o formato dele é .csv, ok? Eu vou abrir primeiro a planilha do Microsoft Excel, que é esse aqui de baixo, porque é o formato talvez o mais comum da gente visualizar. E aí vejam, né, eu só vou aumentar um pouco o tamanho dessas colunas para a gente distinguir de forma adequada. Vejam que eu tenho 5 colunas aqui, né, gente, de A a E. A primeira coluna é um ID, provavelmente o identificador desse indivíduo. A segunda, aqui fala em posse de veículo, certo? Ele tem um N e tem um S, né, não ou sim. Eu tenho TAM underline família, provavelmente é o tamanho da família naquela residência. Tem o valor 1, 4, 5 ou mais, 3, 2, tá? Eu tenho uma coluna dist underline v underline km, que é provavelmente a distância de viagem em quilômetros. E eu tenho uma última coluna que é o tempo de viagem em minutos, tá? Então veja que é um dado aqui provavelmente para os indivíduos, determinados indivíduos e qual a distância e o tempo de viagens que eles realizam, tá? E você tem posse de veículo e o tamanho da família do local de residência, né, onde eles moram. Ok, vou fechar aqui, não vou alterar, tá? E aí eu vou abrir o arquivo em formato CSV, certo? Vou clicar duas vezes aqui nesse primeiro de cá e veja que ele tem um formato um pouco estranho para a gente, né? Observe que está tudo concentrado numa única coluna, certo? E eu só tenho aqui basicamente uma separação por linhas, tá? O formato CSV, o CSV é Comma Separated Values, né? Comma é vírgula, né? Ou seja, valores separados por vírgula. O que é valores separados por vírgula, né? A gente está falando de colunas separadas por vírgula, tá? Então, toda vez que eu tenho uma vírgula naquela minha linha, tá? Eu tenho que fazer uma quebra e transformar aquilo numa nova coluna. Então, veja que eu tenho o ID aqui, vírgula, ele está indicando que eu tenho que fazer uma separação de coluna aqui. O próximo é posse de veículo. Então, até eu achar uma próxima vírgula, tudo vai caber dentro da mesma coluna, tá? Então, eu só passo para uma nova coluna quando eu vou aqui de veículo, né, para tamanho família. E assim por diante. Na próxima linha, né, aqui do CSV, eu tenho a mesma coisa, tá? Várias vírgulas aqui. Essas vírgulas estão fazendo nada mais, nada menos do que separar em colunas. Observe, pessoal, aqui ao final que eu tenho 10,66. Isso aqui não é um número 10,66, tá? De separação decimal. Isso aqui é um 10, a vírgula separa a coluna, eu tenho 66 logo depois numa próxima coluna, certo? E como é que a gente faz separação decimal, então? Observe aqui na próxima linha, tá? Eu tenho 10,33,70. Então, o 10,33 está numa mesma coluna, tá? É um 10,33 numa mesma coluna. Vírgula separa a coluna e eu tenho 70 do outro lado, certo? Então é assim que um arquivo no formato CSV compreende a sua tabela de dados, tá? Quebra de linhas são novas linhas, tá? Novas observações. Vírgulas, eu tenho separação de colunas, certo? Vamos ver então o nosso último arquivo, que é o arquivo .txt. Olha só, nada mais é do que um CSV, né? Então, esse arquivo em formato TXT, ele na verdade está em formato CSV, no final das contas. Ele só é salvo no formato .txt, mas ele é um CSV, porque eu tenho da mesma forma, quando eu quebro a linha, tá? Eu venho para as próximas linhas, eu tenho os meus identificadores, né? Na primeira linha, obviamente, meus identificadores não, tá? Eu tenho as minhas observações, só que na primeira linha, obviamente, eu tenho os títulos das minhas colunas, certo? E da segunda linha em diante eu tenho as minhas observações, certo?
Então é só isso para a gente entender nesse primeiro momento como que funcionam e como estão estruturados os arquivos que a gente pode encontrar por aí. A gente não exaure aqui os tipos todos de arquivos que podemos encontrar, mas o que a gente provavelmente vai ver com mais frequência são esses três tipos, né? Ou está salvo em formato Excel, no .xls ou .xlsx, né? Ou está no formato .txt ou está no formato .csv. Então era isso para essa aula de agora, a primeira compreensão de como funcionam essa formatação de arquivos e depois a gente vai falar de como ler esses arquivos para o R, porque essa etapa preliminar é muito importante.